Olá, eu sou a professora Priscila Ferraz. Essa é uma aula de Geografia para os sétimos anos. Hoje nós vamos falar sobre a heterogeneidade da população brasileira. Quando a gente fala sobre miscigenação, essa palavra parece um pouco complicada, mas miscigenação é o resultado de uma mistura. São pessoas mestiças, ou seja, a mistura de pessoas de povos diferentes. E isso ocorreu no território brasileiro. Por quê? Nós encontramos primeiro os indígenas, depois a chegada dos portugueses no território brasileiro. Um pouquinho mais à frente, os africanos, vindo trazidos, como escravos para o trabalho no território brasileiro, e a chegada também dos imigrantes europeus. Então, isso se reflete na diversidade da cultura do território brasileiro. Então, nós temos um povo bastante diversificado na sua cultura, na religião, na culinária, na música, nas características físicas das pessoas. Então, a cor da pele, os cabelos, a fisionomia, faz com que o território brasileiro seja bastante diferente na sua composição. A população brasileira é única em relação à sua diversidade de população. Vou falar um pouquinho sobre a distribuição da população por cor. Aqui nós temos um censo feito em 2000 e 2010. Pessoas que se declararam brancos, negros, pardos, amarelos, indígenas e também sem declaração. Em 2000, pessoas que se declararam brancos eram 53,74%. Negros, 6,21%. Pardos, 38,45%. Amarelos, 0,45%. Indígena, 0,43%. E sem declaração, 0,71%. Já em 2010, a população que se declarou branca era de 47,3%, negros 7,6%, pardos 43,1%, amarelos 2,1%, indígena 0,4% e sem declaração 0,003%. Então, números de brancos passou a ser menos da metade da população brasileira. A etnia brasileira é sua composição. Então, o que aconteceu? Índio, branco, negro, amarelo asiático formou os mestiços. Então, nós temos aqui o mulato, caboclo, caiçara, mameluco, caipira, capial, formação do índio mais branco, cafuso, índio mais negro, ainacô, misturado do branco mais japonês. Essa etnia é a história da formação da população brasileira. A mistura de pessoas entre índio, branco, negro, formou o que nós temos aí da miscigenação da população brasileira. Os povos indígenas. Os povos indígenas do Brasil são descendentes dos habitantes nativos que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores europeus, no século XVI. O censo de 2010 registrou que a população indígena brasileira ultrapassa 896 mil indivíduos pertencentes a 305 etnias e se concentram principalmente na região norte do país. Mesmo sendo indígenas, são pertencentes a diferentes grupos. Mas o que seria etnias? Quando a gente fala de etnias, esses grupos são formados por população diferente, ou seja, eles têm uma cultura, uma religião, uma língua, uma forma de agir diferente uma das outras. Então, mesmo sendo povos indígenas, eles têm características diferentes, têm a sua própria língua, a sua manifestação cultural diferente uma da outra, mas são nativos indígenas do território brasileiro. Povos africanos. Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram escravizados e trazidos para o Brasil, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e tabaco, na mineração e em outras atividades econômicas.
Muitos aspectos do cotidiano do povo brasileiro são legados desses povos que vieram da África, incluindo estilos musicais e artísticos, costumes culinários, manifestações culturais e religiosas, além de diversas palavras que usamos no dia a dia. Também existem centenas de comunidades quilombolas no Brasil, que são grupos de ancestralidade africana remanescente de antigos quilombos ou formados após o fim da escravidão. A luta atual desses povos é para que sejam socialmente incluídos e que suas terras sejam reconhecidas e preservadas. Muitos brasileiros afrodescendentes, descendentes de povos africanos, ainda sofrem com o preconceito, um grave problema a ser combatido por todas as esferas da sociedade. Os povos quilombolas não se agrupavam em uma região específica ou vieram de um lugar específico. A origem comum dos remanescentes de quilombos é a ancestralidade africana de negros escravizados que fugiam da crueldade da escravidão e refugiaram-se na mata. Com o passar do tempo, vários desses fugitivos aglomeraram-se em determinados lugares, formando tribos. Mais adiante, brancos, índios e mestiços também passaram a habitar os quilombos, somando, porém, menor número da população. Quilombo origina-se do termo quilombo, com K, presente no idioma dos povos Bantu, que é originários do povo da Angola. O significado local seria pouso ou acampamento. A cultura africana no Brasil, manifestações religiosas, culturais, como a capoeira, na alimentação, como a feijoada, entre as palavras também que nós podemos ter aqui na nossa cultura. Os imigrantes, grande parte da população brasileira é formada de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. A chegada de imigrantes ao Brasil, principalmente em busca de trabalho e melhores condições de vida, ocorreu de maneira particularmente intensa entre meados do século XIX e meados do século XX, quando muitos europeus, principalmente portugueses, italianos, espanhóis, alemães e asiáticos, sírios, libaneses, japoneses, entre outros, chegaram ao país. Nos últimos anos, muitos imigrantes provenientes dos países vizinhos, principalmente Bolívia, Argentina e Uruguai, vêm se fixando no Brasil. Em contrapartida, muitos brasileiros são emigrantes, pois se mudam para outros países. Cultura dos imigrantes no Brasil. A primeira imagem aqui do bairro da Liberdade, que é um verdadeiro patrimônio para a cidade de São Paulo, rico em cultura oriental e reúne a maior comunidade asiática do país. Dá para conhecer um pouquinho da cultura do Japão, China, Coreia, tanto na questão dos artesanatos, da manifestação da alimentação, entre outros aspectos da cultura oriental. Aqui tem alguns pratos típicos, né, de várias manifestações de imigrantes. Em Santa Catarina, nós temos a influência forte de europeus, principalmente alemães. Na cultura também, na influência da arquitetura, nós temos influência também forte, principalmente na região sul do país. Algumas palavras foram incorporadas no nosso vocabulário. Vou falar alguns exemplos da origem indígena. Pipoca, grão de milho estourado, capim, mato, tocaia, vigia espreita, pichain, cabelos crespos. Nós temos também outras palavras de origem africana, como por exemplo, moleque, menino pequeno, caçula, o último da família, cafuné, coçar a cabeça de alguém, acariciar, bengo, manha, meiguice, lamentação infantil. Existem muitas outras palavras que nós utilizamos em nosso vocabulário. Bom, terminamos por aqui. Até a próxima aula.